Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu digo o seu nome inteiro, Sidney Oliveira Teles Filho. Se puder, diga de quem você é filho, fale o nome dos seus pais. Filho de Aurora Vidal Teles, Sidney Oliveira Teles. Neste momento, em meu nome, em nome dos meus antepassados, em nome dos meus descendentes, renuncio a todas as artes malignas, renuncio a Satanás, suas feitiçarias, seu roubo, sua inveja, renuncio ao mal lançado sobre mim, sobre minha casa, sobre meus familiares, sobre meus bens, sobre a minha mente e sobre a minha saúde. Renuncio, agora e para sempre, e suplico a bênção de Deus sobre todas as coisas que eu faço, penso e sinto. Vem, Espírito Santo. Acho que Deus nos deu uma oportunidade grande para poder falar sobre o poder da palavra de Deus, que eu tenho cada vez ficado mais preocupado com isso. No início da caminhada, eu me lembro, quando você lê os primeiros artigos feitos por Paulo VI, olha só, Papa Paulo VI, há tanto tempo que faz. E em seguida, João Paulo II, né, porque João Paulo I morre muito rapidamente, e se você pegar os escritos de Daniel Lange, que é um padre francês, um santo, não sei nem se morreu já ou não, e ele, uma época, acompanha o Papa João Paulo II, depois que ele tem um massacre na aldeia dele, não é que eu já contei, o padre Daniel Lange tinha como frei, ele tinha uma evangelização, muito mais na África, foi mandado para a África, criou uma sala de alunos, e um dia entrou um daquelas facções que vivem em guerra lá naqueles países da África, e mandou as crianças que eram da outra etnia se levantarem para matar, para deixar só as crianças que eram da etnia. E as crianças todas se deram as mãos e não aceitaram dizer quem era de uma etnia, quem era de outra, dizendo que não iam morrer uns para outros ficar vivos. E todos foram mortos. E aí ele teve que ser transferido, né? Imagina o choque disso, né? Tentando salvar as crianças. E aí ele foi, como ele tinha um dos maiores trabalhos sobre o cromossomo 23, que é a síndrome de Down, o Papa João Paulo II resolveu ir ao cemitério onde foi enterrado o cientista que descobriu o cromossomo, o problema que gera o nascimento de crianças com síndrome de Down. Esse cientista adotou mais de 50 crianças, porque muitas crianças eram abandonadas porque nasciam com síndrome de Down. E o Papa foi visitar esse túmulo, chorou no túmulo, e como eles eram amigos desse cientista, que o Papa considera um santo, considerou, não canonizou, porque ninguém fez um processo. E aí ele começou a escrever um livro só de frases de João Paulo II. E as frases que mais os primeiros papas, mas não só os primeiros papas, todo mundo que acompanhou aquele momento pentecostal que estava acontecendo na igreja, aquele reacendimento do Espírito Santo sobre os leigos, principalmente sobre os leigos, quem é mais antigo que nem eu vai lembrar, dizia assim, teve o tempo que o Espírito foi derramado sobre os frades, São Francisco, São Domingos, o tempo em que foi derramado sobre os bispos, o tempo foi derramado sobre os padres, Padre Curadar. Agora é o tempo dos leigos, quem já não viu isso, né? E que o Espírito Santo era derramado, tanto que, vocês não sabem, mas eu dentro do Conselho Nacional
Quantos debates nós tivemos se deveríamos ser diáconos ou não, porque quando a igreja começou a se abrir para aceitar a diaconia, o discernimento mas aí a gente vira clero, e não era vontade de Deus que o Espírito fosse derramado sobre todo ser vivo, sobre todas as pessoas, das mais humildes, daquela que tem uma vida às vezes que cheia de dificuldades, que acabou se separando, ou outras pessoas e o Espírito Santo é derramado sobre elas, e aí de repente nós voltamos a ser clero, né? Será que isso é a vontade de Deus? É um debate que não chegou ao fim, cada um acabou fazendo o que achou melhor para a sua própria vida. Está aí, né? A gente tem um monte de diáconos que caminhavam com a força do Espírito, alguns acabaram deixando quando se tornaram par do clero, outros continuaram. Nós mesmo temos aqui, né, o nosso irmão Paulo Preto, que é diácono, mas se eu considerar, tem o diácono, tem o Toninho, tem uns 20 que eram de grupos de oração. Aqui em Maringá, imagina fora. Qual era o discernimento? O discernimento todo era: Deus estava derramando o Espírito sobre todas as pessoas, do jeito que Ele quis, com o olhar dele. Pessoas pecadoras que depois iam se convertendo por seguir o Espírito. E a gente viu muito disso. Não é? Quem de nós aqui se acha digno de receber uma força e o poder do Espírito Santo vir agir em nós? Ou ser instrumento de cura? E quantas vezes a gente viu defeitos em pessoas usadas por Deus, pessoas muito usadas, e você falava, pô, mas essa pessoa não é tão santa assim, não é mesmo? Então o Espírito Santo Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Mas a primeira coisa que mais a gente ouvia era a Bíblia. Até aqueles que não gostavam da gente diziam que a gente usava a Bíblia como desodorante, porque ficava carregando ela debaixo do braço. Levava a Bíblia para a igreja. Teve padres que começaram a aceitar que as pessoas levassem a Bíblia para a igreja e abrissem a Bíblia para ler o Evangelho e as leituras da Santa Missa na Bíblia. Não sei se vocês pegaram uma fase que as coisas foram assim. Alguns lugares eram assim, eu mesmo vi, mesmo lugares que não eram carismáticos, porque o povo começou a levar a Bíblia, o povo começou a carregar a Bíblia, o povo começou a ler a Bíblia, porque a palavra de Deus ela é um poder em si mesmo. E quando você pega nossos livrinhos de oração, eu trouxe os que eu tinha lá, viu? Não pode esquecer de passar. Os livrinhos de oração, eu fiz escolhas de somente utilizar as orações que eram as mais usadas por todo o processo da renovação das pessoas carismáticas, de quem faziam aquelas orações, mas principalmente as que tinham conteúdos bíblicos. Se você pegar, por exemplo, uma das edições, quando eu lancei a novena de Elias e Eliseu, não sei quem que chegou a ter daquela edição, naquela edição eu só deixei orações que fossem as orações que eram bíblicas. Não todas as edições, porque tem a edição que tem o ofício de Nossa Senhora, né? O ofício de Nossa Senhora não é todo tirado tem uma que tem novenas, várias novenas, né? Porque a gente teve 10 edições, né? Com pequenas alterações, as principais orações estão em todos. Mas de qualquer maneira, sempre privilegiei aquelas orações que saem da Sagrada Escritura, porque elas já saem com um poder novo, um poder de que foi a inspiração do agiógrafo. O agiógrafo é a pessoa que estava cheia do Espírito Santo para escrever a Bíblia, né? É assim que é o termo usado, a inspiração para escrever. Então isso não é uma coisa à toa, não é uma coisa à toa. Por exemplo, quando aquele cardeal Van Thuan, inclusive quem tiver a oportunidade de ler a história da vida dele, tem um livro da editora, que é a editora dos Focolarinos, eu não lembro agora, Esperança e Vida, não sei, que compensa, tem até em Kindle, se alguém quiser, que foi pregador junto com o Raniero Cantalamessa, foi um dos grandes pregadores das quaresmas e da semana de formação dos cardeais e do Papa. E aquele cardeal ficou 20 anos preso. 20 anos preso porque achavam que ele era um agente dos Estados Unidos para acabar lá com o comunismo lá no Vietnã. Então prenderam ele lá, ele ficou preso. E aí quando ele recebia às vezes jornal para pôr no chão, né, porque a sujeira toda e tal, ele recortava e as orações que ele tinha decorado, ele foi montando um caderninho delas para ele poder
fazer as orações. Não é? E também tinha um grupo que mandava um remédio, que disse que era um remédio, mas na verdade era vinho para ele poder consagrar e celebrar a missa com algumas gotas de vinho na mão. E a memória das orações bíblicas, ela tem grande poder. Então nós devemos usar pelo menos mais a Bíblia. A gente cansou de chegar em loja, em lugar que a pessoa deixa aberto lá o Salmo 90, não vê? Fica até a Bíblia lá amassada. Só que não adianta ficar aberta, né? Essa é uma verdade. Teve uma época que eu lembro que eu peguei, escrevia o Salmo 90, aí digitei o Salmo 90, imprimi vários, pus debaixo da cama, atrás não sei de onde, atrás de qualquer lugar, no banheiro, não sei aonde, espalhei pela minha casa o Salmo 90, né? Mas eu rezo o Salmo 90, não só espalhei papel, né? Mas é fundamental que a gente retome isso. Eu vou nos lugares, as pessoas não levam a Bíblia. Não precisa levar a Bíblia. Hoje você tem digital, mas você tem que ler. É que vocês podem ser mais jovens que eu e achar fácil. Eu acho mais difícil ler a Bíblia assim como prática de ficar lendo. Para ler um texto igual agora, pegar e fazer a leitura com vocês é tranquilo. Para eu lembrar um texto que eu estou procurando e ler no celular ou no tablet, é fácil. Mas se eu quero ler e rezar com ela e fazer uma oração, eu não consigo. A Bíblia física, para mim, é mais, ela me dá mais, sei lá, é porque eu talvez seja velho, mas é isso que eu sinto. E a gente está vendo as pessoas não terem mais essa intimidade com a palavra de Deus. Veja, mesmo quando eu vou, e quem tem ido na nossa adoração das 7 horas da manhã, vai estar sempre vendo que eu nunca deixo de pegar a Bíblia e de falar de textos da Bíblia. Mas não está Jesus eucarístico ali? Sim, está Jesus eucarístico ali, com todo o poder dele. Mas quem é Jesus? É o verbo que se fez carne. Então Jesus, ele é adorado na palavra. E a palavra precisa nos dar a certeza e a garantia da fé. Por isso que senão a missa não precisava ter a primeira parte, só tinha a segunda. Só na hora que faz a Santa Ceia, consagra. Aliás, eu conheço gente que já não vai na primeira, já chega para a segunda mesmo, não é para comungar e ir embora. Pois é, segundo o Gabriel Amorf e outros exorcistas, né, cansou de mandar demônio embora de gente que comungava todo dia. Não é verdade? Agora, a palavra ela é impossível de dar espaço porque você vai criando o hábito de ouvir a Deus e de usar as orações da Escritura para fazer o combate espiritual. Claro que outras orações que são muito inspiradas de homens e mulheres do decorrer da história, e é fundamental a gente poder fazer essas orações, a gente tem essas frases, mas uma das coisas que o Espírito sempre fez conosco é um amor pela palavra. Eu posso falar só de mim, quando eu fui batizado no Espírito Santo, em uma semana eu li o Novo Testamento inteiro, sozinho, que nem um desesperado. E aquelas palavras que eu não entendia bulhufas nenhuma e que eu sempre tive lá e não me servia para nada, parecia que haviam pulado da Bíblia e falado comigo. Parecia que elas tinham tomado sentido. E aí a gente vai lembrar quando Jesus disse que quando viesse o Espírito vos ensinaria todas as coisas que eu vos falei. Quer dizer, Jesus tinha ensinado aqueles discípulos de forma presencial, com atos e palavras, e eles não tinham entendido. Precisou que o Espírito fizesse isso. Então, eu acho que a abordagem que a Aura fez no início, ela é muito importante para nós que estamos fazendo um processo de libertação. A gente não pode deixar de ter o tempo com a palavra, gente. Não pode. Seja o que for, o mínimo que seja. Podemos fazer as nossas orações? Podemos. Às vezes tem pessoas que vêm se aconselhar comigo e falam assim, não dá tempo, porque eu tenho que fazer todas as orações preparatórias, e aí quando eu ia fazer a leitura da Bíblia, acabou o tempo, né? Porque a vida hoje está muito corrida. A gente acorda com uma agenda na cabeça de coisa para fazer que a gente já está atrasado. Pelo menos eu acordo. Eu acordo pensando, olha, eu tenho tal coisa, e aí vou acordar mais cedo, mas a gente dá conta? Não dá, está morto de cansado, porque o dia anterior já foi puxado. Então, é fundamental que a gente, por isso é que sempre a gente aprendeu a ter um pouco de disciplina. Quem consegue fazer sem disciplina, beleza, se você consegue, sem ter nenhuma disciplina, arranjar sempre um espaço durante o dia
para ficar com a palavra, para fazer uma oração com a palavra, para ler um pouco a palavra, para fazer as tuas orações com a palavra, ótimo. Mas é pouca gente, a maioria tem que se disciplinar, tem que falar assim, eu vou fazer e começar a reservar esse tempo para poder fazer, tranca a porta, fecha, desliga as coisas, vou fazer isso agora. E isso, gente, é muito importante porque nos tempos que nós estamos hoje, o livre acesso do diabo para nos roubar, para tomar as coisas, é muito grande. A gente sabe, ensinou aqui em outras formações, que o diabo não pode fazer nada conosco se ele não tiver uma autorização. A autorização de Deus? Não, ele precisa ter ou minha ou de alguém que está sendo um instrumento para abrir aquela porta. É claro que na medida em que eu sou uma pessoa extremamente na comunhão de Deus, extremamente sempre pedindo e me arrependendo das coisas erradas, fechando as minhas brechas e tal, beleza, quem de nós consegue fazer isso? Alguns de vocês talvez sim, eu não. Então brecha não me falta, porque no dia a dia a minha personalidade, as áreas não curadas, as coisas que ainda não estão totalmente transformadas, elas agem, e aí criou brecha. Mas aí o diabo entra? Não, mas alguém está com inveja, alguém está querendo me roubar, e aí o diabo aproveita disso. Ele não faz aquilo que a pessoa deseja. Isso é importante entender, viu, gente? Não é porque alguém malvadamente ou até de forma inocente, mas sendo usado pelo mal, quer o mal e deseja o mal e por isso abre uma porta, que aquele mal irá acontecer. Não, mas ele não precisa acontecer. O diabo só precisa de uma porta para agir onde ele pode. Às vezes ele não vai poder agir naquilo que a pessoa desejava, mas vai agir na outra fraqueza que você tem. Então, por exemplo, muitas vezes a saúde é frágil, a pessoa, até por uma questão de nascimento, ou às vezes até por maus hábitos, de qualquer maneira, tem uma porta. E aí, aquilo que a pessoa usada para que o diabo consiga encontrar uma brecha na sua vida, porque te desejou mal, porque quis o mal de você, o diabo não consegue atingir naquilo que ele queria, mas ele vai entrar e vai atuar naquela fraqueza, com menos força ou com mais força. E aí é preciso o quê? Que a gente aprenda a viver uma experiência de combate. E quando a gente também passa a gastar um tempo com a palavra, o Senhor vai nos avisando, Ele vai nos orientando, Ele vai dando orientações que você depois no final do dia você fala, o Senhor tinha me falado isso. O Senhor eu já tinha orado por isso. E às vezes nem vai andar porque eu aproveitei aquilo que o Senhor já me orientou e orei por aquilo, mesmo sem saber direito o que ia ser. Mesmo sem saber direito o que ia ser, mas segui essa orientação. Então é fundamental que a gente possa abrir esse espaço da gente. Né? Eu acho muito interessante, queria reforçar esse texto, se vocês pegarem Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos. Vou pegar dois textos, o capítulo 8, versículo 9 a 24. Pegaram? Vou dar... Eu vou fazer a leitura na tradução aqui, que eu estou com a Bíblia de Jerusalém, tá, gente? Mas vão ver que a diferença não é grande, não. Ora, vivia há tempo na cidade um homem chamado Simão, o qual, praticando a magia, excitava a admiração do povo de Samaria e pretendia ser alguém importante. Todos, do menor ao maior, lhe davam atenção, dizendo, este homem é o poder de Deus que se chama o Grande.
davam-lhe atenção porque ele por muito tempo os fascinara com suas artes mágicas. Quando, porém, acreditaram em Filipe, que lhes anunciara a boa nova do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, homens e mulheres faziam-se batizar. O próprio Simão também acreditou e, tendo recebido o batismo, estava constantemente com Filipe, admirando-se ao observar os sinais e grandes atos de poder que se realizavam. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria acolhera a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Estes, descendo até lá, oraram por eles a fim de que recebessem o Espírito Santo, pois não tinha descido ainda sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, começaram a impor-lhes as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. Quando Simão viu que o Espírito era dado pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai também a mim este poder, para que receba o Espírito Santo todo aquele a quem eu impuser as mãos. Pedro, porém, replicou: pereça o teu dinheiro e tu com eles, porque julgastes poder comprar com dinheiro o dom de Deus. Não terás parte nem herança neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua maldade e ora ao Senhor para que te possa ser perdoado este pensamento do teu coração, pois eu te vejo na amargura do fel e nos laços da iniquidade. Simão respondeu: rogai vós por mim ao Senhor, para que não me sobrevenha nada do que acabais de dizer. Palavra do Senhor. Primeira coisa que eu acho incrível é, esse cara, esse Simão, não era um qualquer. Aqui está dizendo que do menor ao maior, ficavam fascinados com a magia que esse cara fazia. O que ele fazia? Não sei. Que magia ele tinha que encantava tantas pessoas? Provavelmente não era só achar a carta do baralho, provavelmente eram coisas que os impressionavam. Certamente isso também lhe dava dinheiro, porque essas artes mágicas o devem ter tornado rico. Quantas pessoas iam consultá-lo, será? Quantas pessoas iam lá para ver? Imagina que ele tivesse, através destas artes mágicas, fazendo isso. De repente, chega Filipe, cheio do Espírito Santo, as pessoas veem o que é poder de verdade, e não aquilo que é uma caricatura, aquilo que é uma enrolação, na verdade, do maligno, ou muitas vezes uma distorção com cara de bem, como se fizesse um bem. Quantos magos nós não temos hoje em diversas religiões, cada um escolhe lá um jeito de fazer para venderem ou mesmo para ficarem famosos e poderosos. A gente vê na televisão muitos deles, não é mesmo? E as pessoas se encantam e algumas dizem que foram curadas e há testemunhos. Quanto destas curas de fato são verdadeiras ou quantos são parciais e que o demônio as faz assim? Só que esse cara, ele acreditou em Jesus. Ele acreditou em Jesus, mas ele não mudou porque ele acreditou em Jesus. Porque uma coisa é a fé que nos salva, a outra é a ação do Espírito que nos transforma. Então veja, muita gente que está aí, aceitou Jesus, está seguindo Jesus e até muito fiel, mas não foi viver uma vida no Espírito para receber de fato uma transformação. Por isso que a gente insiste em algumas práticas que parecem bobas, mas sem o Espírito, sem a palavra, eu na verdade vou ser um homem de fé, posso até ser salvo, mas vou estar que nem esse cara aqui, continuou do mesmo jeito que ele era. E o que ele passou a fazer? Vocês prestaram atenção? Parceiro de Filipe, onde Filipe ia, ele ia junto. Ele estava sempre ali do lado, ele estava encantado com aquilo ali. E de repente, vem Pedro e João e começam a ser instrumento de batizar no Espírito. Ele viu aquela efusão, falou: esse troço é bom demais, esse troço é maravilhoso. Só que ele não ficou satisfeito em receber o Espírito. Perceberam? Ele queria
ele poder dar o Espírito. Quer dizer, isso é dar um plus no projeto dele de mago, já imaginou? Porque agora ele também ia ser igual Pedro e João, que vieram lá para auxiliar Filipe, porque ele era o que dava o Espírito Santo. E aí ele falou, quanto custa esse troço aí? Estou disposto a pagar, é um investimento. É um curso, né, Silmar? É um curso poderoso, vou pagar esse curso que eu vou ficar bom. A pessoa vai certamente ter um plus, um extraordinário. E aí Pedro falou, teu coração não entendeu o que é isso aqui. E que morra teu dinheiro e você. Já imaginou o tamanho dessa maldição? Pelo menos ele teve o cuidado de falar assim, isso aqui vai acabar comigo, né? Preciso não deixar essa maldição. Porque Pedro falou em seguida o que faz, arrepende-te. Quer dizer, não é só peça o perdão, arrepende disso, você está no caminho errado, teu coração está cheio de maldade, está distorcido. E aí ele fala, eu vou pedir para esses caras rezar por mim para tirar essa maldição, senão eu estou ralado. Ele ficou com medo daquela maldição, e ó que ele nem era ainda alguém que tinha me iniciado, mas ele sabia o mal que fazia. Aliás, porque ele vivia nesse mundo da magia. Isto, gente, eu escolhi para poder dizer para vocês que ele estava na caminhada nesse momento. Esse mago estava lá. Ele já estava. E nós vamos estar encontrando pessoas assim, pessoa extraordinária, porque os grandes e os pequenos já o admiravam. Mas o coração dele não estava transformado. Porque é preciso que o Espírito Santo faça essa obra. E isso não é possível fazer com dinheiro, com curso, só é possível com deixando o Espírito agir e fazendo com que nós compreendamos o que a palavra nos ensina. É interessante isso, a gente vai ver a ação desse tipo de coisa em vários momentos na Bíblia, porque o Atos dos Apóstolos ele narra a evangelização principalmente fora de Israel. Então a gente vê lá, no caso, preguei esses dias no grupo de oração sobre os artistas de Artemis, né? Que expulsaram Paulo e criaram um motim, queriam matá-lo, mover a cidade inteira, porque estavam perdendo lucro com a fabricação dos seus artigos de turismo que eles tinham da deusa deles lá. Então era comum que eles iam enfrentar isso, mas neste caso a gente vê um homem concretamente que tinha algum tipo de uso mágico, que vê uma oportunidade, que se encanta, que aceita ser batizado, que até aceita a salvação de Jesus, mas não mudou nada. Continuou com as mesmas coisas que ele tinha naquele lado, agora ele tem aqui dentro. É aquela pessoa que buscou poder a vida inteira, vira cristão, vai buscar poder dentro da igreja. É aquela pessoa que a vida inteira a única coisa que quis ter foi ser ganância, vai para a igreja também quer ter a mesma ganância. Quer dizer, não conseguiu ter a conversão, a mudança, a transformação, ele só mudou de lugar. E aí Pedro foi muito duro com ele. Quero pegar esse outro texto dos Atos dos Apóstolos, que está em Atos 13, um pouquinho mais para frente. Versículo 8 a 11. Vou pegar do versículo 6. Pegaram aí? Tendo atravessada toda a ilha até Pafos, aí encontraram um mago, falso profeta. Aqui já está mais claro, o outro ainda tinha era um mago famoso, mas a Bíblia não o chama de falso profeta, esse aqui já chama direto. Que era judeu. Olha só, quer dizer que ele já tinha um histórico religioso da religião da qual Jesus tinha nascido. E mais, e se chamava Bar Jesus. Quer dizer, era alguém que... Jesus, vocês sabem, né, é do termo Yeshua, Deus salva. Então, quer dizer, ele também se considerava, ou se deu o nome de ser um salvador, era um judeu e era um mago.
Mas o Atos dos Apóstolos, São Lucas, que escreve o Atos dos Apóstolos, já faz questão de dizer, era um falso profeta. Já de cara para ninguém se iludir. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, quer dizer, ele estava onde? Com os poderosos. Onde é que estava o outro mago? Também, entre os pequenos e os grandes. O outro ainda porque fazia seu serviço para todo mundo. Esse já estava lá na onde o dinheiro estava, o poder estava e quem mandava. Homem prudente, o procônsul era o homem prudente, o qual mandara chamar Barnabé e Saulo, desejoso de ouvir a palavra de Deus. Élimas, porém, o mago, assim se traduz o seu nome, quer dizer, ele usava um nome diferente, para dar mais um codinome, começou a opor-se a eles, procurando afastar o procônsul da fé. Então Saulo, que também se chamava Paulo, repleto do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: homem cheio de toda falsidade e de toda malícia, filho do diabo e inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos do Senhor que são retos? Pois agora a mão do Senhor está sobre ti, ficarás cego, e por um tempo não verás mais o sol. No mesmo instante, escuridão e trevas caíram sobre ele, de tal sorte que andava à roda procurando quem o levasse pela mão. Então, vendo o que acontecera, o procônsul abraçou a fé, maravilhado com a doutrina do Senhor. Bom, eu digo assim, né? A personalidade de Pedro e Paulo é bem diferente, né? Pedro falou, ó, você vai para o inferno. E mandou ele se arrepender. Já Paulo falou, você vai ficar cego mesmo. Seu bandido, quer atuar contra a palavra de Deus, já vou. Eu fico olhando, se eu tivesse que encontrar um dos dois, eu acho que eu preferia encontrar o Pedro do que o Paulo, viu? O bicho era meio nervoso, né? Mas ambos os casos demonstram esse episódio constante na vida e na caminhada da igreja, na caminhada dos apóstolos e na nossa caminhada. A gente vai encontrar sempre pessoas se colocando junto de nós. Veja, esse cara já estava com o procônsul. E ali nos bastidores dizia, ó, isso aí você não acredita não. Por quê? Porque ele queria que a sua verdade fosse a que prevalecesse. O seu poder. Que tipo de obras mágicas ele fazia que convencia o procônsul? Certamente fazia alguns sinais. Então também é muito ingênuo, e acontece muito hoje em dia, que qualquer pessoa que apresente alguns sinais, tem um monte de gente que vai atrás. E ouve um monte de bobagem depois. Algumas coisas boas e algumas coisas ruins. Quantas vezes a pessoa não vai numa feiticeira e fala assim, mas lá, gente, lá nós rezamos só o Pai Nosso e estava cheio de imagem dos santos. Já viu isso não? Quantas pessoas falam, não, isso aí eu faço só por brincadeira. Já viram também essa conversa? Não tem jeito de ser só por brincadeira, não sai contaminado. Sai contaminado. E tem gente que faz isso como se fosse uma pessoa ungida. Quantas pessoas, no grupo de oração, olha, vai lembrar disso, tinha gente que ia lá para entregar cartão, para as pessoas procurarem depois. Não é? Às vezes eu tinha que dar aviso, ó gente, não é nós, não é a intercessão que está fazendo isso, não cai. Né? Pessoas que queriam levar as pessoas para receberem seus atendimentos. E faziam algumas ações e alguns sinais que convenciam as pessoas. Igual estes magos também faziam alguns sinais. Só que os sinais de Deus não são como esse. Quantas vezes as pessoas falam assim, eu estou indo, não sei, às vezes num grupo aqui, eu estou indo no fulano, eu falo, quem é fulano? Aí eu não sei quem é, porque eu ando meio por fora de todas essas coisas, né? A vida da gente vai mudando o rumo. Aí volta e meia eu falo lá para algum do pessoal lá, da minha assessoria, ou pessoas que eles estão em grupos, eu pergunto, já ouviu falar de fulano? Essa pessoa aqui atende as pessoas lá, vai lá nos grupos, o pessoal gosta muito dela, e não sei o que, aí você vai ver a história, é a pessoa que faz um sincretismo, mistura todas as coisas, faz alguns sinais, para ter, muitas vezes, poder. Não é só dinheiro, é poder. Poder sobre a vida das pessoas.
Poder de ser reconhecido, poder de ser famoso, poder de ser aquela pessoa que fez. Só que depois deixa todo mundo contaminado. Eu falei, por que as pessoas não percebem? Porque não conhecem nada da palavra. Porque nunca observam a palavra. Porque nunca procuram escutar. Então nós aqui precisamos dar um salto nesse processo. Senhor, dá-nos escapar destas ciladas, Senhor, dos falsos profetas, magos que se infiltram para convencer as pessoas. Muitas vezes por causa da nossa omissão. Outras vezes, Senhor, por causa do desespero que toma conta das pessoas e até mesmo de nós, em procurarmos saídas e não percebermos que você é a grande saída. E não sabermos reconhecer, Senhor, quem de fato é e está, Senhor, no teu coração, para fazer a tua vontade, ou, Senhor, aqueles que querem ter poder e espaço sobre a vida das pessoas. Dá-nos, Senhor, essa unção, Jesus.